Graças ao Senhor, né? Mais uma oportunidade que Ele nos dá para meditarmos na palavra. Nesses dias o Senhor tem colocado no meu coração estudar com os irmãos sobre a vida do Senhor Jesus. E nós temos procurado fazer isso. Da última vez que nós estivemos aqui, a ênfase foi o nascimento do Senhor. E nós olhamos com mais afinco para aquelas questões relacionadas à sua realeza. Então, nós vimos lá no Evangelho de Mateus como, que para que se cumprisse as Escrituras, o nosso Senhor foi perseguido, rejeitado, caçado por Herodes, e vimos, todos aqueles detalhes das profecias com respeito ao nascimento do Senhor e o cumprimento delas. Hoje, eu gostaria de continuar tratando do assunto do nascimento do Senhor, mas eu gostaria de tratar desse assunto por um outro ângulo, porque o Evangelho de Lucas, ele também vai nos apresentar os detalhes do nascimento do Senhor, mas por um outro ângulo. Tá? No Evangelho de Lucas, a ênfase é o homem. No Evangelho de Mateus, a ênfase é o rei. Porque o nosso Senhor, ele é o homem, segundo o coração de Deus. E o nosso Senhor também é o rei. Aquele rei que Deus elegeu sobre o seu santo monte Sião. Isso está lá no Salmo 2, No Salmo 2 está escrito assim: eu elegi o meu rei. Ou seja, o Senhor já estabeleceu quem é o rei. Mas o Evangelho de Lucas, ele tem essa finalidade de nos apresentar Jesus como o Filho do Homem, ou o homem perfeito, o homem segundo o coração de Deus. E não há contradição nos textos, ainda que nós encontramos, porque a nossa cabeça é pequenininha, então quando a gente chega nos textos, nós somos todos imediatistas, e aí a gente fala assim, não, isso aqui não está batendo com aquilo lá não está batendo com isso aqui. Então eu não quero assim polemizar o assunto com os irmãos, mas eu só vou deixar isso para os irmãos, tá? Não existe contradição. Então quando vocês estiverem lendo os textos e vocês encontrarem alguma coisa que vocês veem assim um pouco diferente, vocês precisam entender que cada escritor, o Espírito Santo vai usar cada um para apresentar vamos dizer assim, um aspecto do Senhor. Então em Mateus a ênfase é o rei. Então, quando o rei nasceu, ele foi perseguido, ele foi para o Egito. São todas essas etapas que nós vamos ver lá, que foram escritas lá. Já no Evangelho de Lucas, é o homem. Então, quando o homem nasceu, você vai ter ali a circuncisão, você vai ter ali a apresentação, e você vai ter ali o desenvolvimento do crescimento desse homem. Porque Lucas está focado na questão humana. Mateus está focado na questão da realeza. Não tem contradição. Vamos lá. Antes da gente ler os textos que eu gostaria de ler com vocês hoje, do Evangelho de Lucas, eu gostaria de ler alguns outros textos da palavra, que também fala de Jesus. Nós vamos ler primeiro um texto que está em Colossenses, no capítulo 1. Colossenses, capítulo 1, a partir do versículo 15. Colossenses, capítulo 1, a partir do versículo 15. São textos assim que eles têm a finalidade de colocar em ordem os nossos pensamentos a respeito de quem é Jesus. Porque quando nós falamos de nascimento ou de encarnação, nós estamos trazendo a divindade para o nosso terreno. E não é muito difícil da gente se confundir com essas coisas, Porque você vê um menino, nascer, um bebê que precisa de um colo, que precisa de uma barriga, que precisa de um peito, que precisa aprender a andar, Que tem lá os seus genitores que precisam cuidar. Sim, isso, nós vamos estudar sobre isso. Mas antes de nós entrarmos nesse assunto humano, eu preciso ler esses textos para você ver quem é Jesus? Quem é esse menino? Então, esse texto aqui, ele é bastante rico, nós gastaríamos alguns dias estudando ele na sua profundidade. Não vamos fazer isso. Mas essa leitura ela é importante para colocar na nossa mente, sabe, essa verdade de que aquele menino do qual nós vamos estar estudando a vida dele hoje
É Deus eterno se esvaziando e vindo a esse mundo. É o Criador de tudo se esvaziando e vindo para dentro da raça humana. Sabe, amados, não existe nada na história que nos dignifique mais do que a encarnação do Filho de Deus. Porque hoje existe um representante humano assentado no trono do governo desse universo. Hoje existe um homem que reina nos céus. Então não tem nada que dignifique mais a raça humana do que saber que tem um homem nos céus. Agora, antes de tudo, você precisa entender isso. Colossenses capítulo 1, versículo 15, diz assim: o qual é imagem do Deus invisível. Esse é o Jesus que nasceu lá na manjedoura, tá? Imagem do Deus invisível, ou seja, ele veio a esse mundo como um representante oficial da divindade. Isso significa imagem, tá? É alguém que representa. Se ele não vem, não saberíamos de forma alguma quem é Deus. Não teríamos essa condição de discernir Deus, se Deus não vem ao mundo como homem. Quem disse isso foi Sócrates. Falou assim, se existe um Criador por trás da criação, e ele quer que a gente conheça ele, só existe uma maneira. Ele precisa vir aqui como homem, para que ele nos explique o que é a divindade. O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus, na terra, visíveis, invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Aqui está um versículo que nós só teremos condição de interpretá-lo corretamente quando nós chegarmos na eternidade e vivermos alguns milhões de dias da eternidade conhecendo Cristo e a sua obra. Porque hoje a nossa mente não tem nenhuma condição de compreender esse texto, porque é grande demais, né? Primogênito da criação, tudo que existe no universo está dentro dele. Como que a nossa mente é capaz de captar isso? Impossível, não é verdade? Mas um dia saberemos perfeitamente, porque o apóstolo escreveu assim para nós, como ele é, também o veremos. Que viva a esperança! Imagina quanta alegria vai inundar nossa alma naquele glorioso dia que nós temos condições de se relacionar face a face com esse ser tão grande, primogênito de toda a criação. Esse ser que em si mesmo contém tudo que foi criado no céu, na terra, debaixo da terra. Trono, domínio, principado, potestade, tudo. Acima de tudo. Acima de todos. Então ele vai dizer assim: tudo foi criado por ele e para ele. Que maravilhoso isso! Tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas. E todas as coisas subsistem por ele, ou seja, é ele que sustenta todas as coisas. E ele, ou seja, o mesmo, e ele é a cabeça do corpo da igreja. Então, para nós conhecermos a igreja, nós precisamos conhecer ele. Ele é a cabeça do corpo da igreja. A história da igreja, ela não começa no dia de Pentecostes. A história da igreja, ela começa em Cristo. Ele é a cabeça da igreja. É o princípio
e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão nos céus. Eu penso que esse texto descreve bem a grandeza de quem é Jesus. Então agora nós podemos descer, né, para a humanidade de Jesus. Mas é sempre muito bom, antes da gente olhar para a humanidade de Jesus, a gente tirar a sandália dos pés, contemplando a grandeza do Criador, do motivo de tudo, do propósito de tudo, daquele que contém tudo. Quando Paulo pregou em Atenas, ele disse assim, ó, deixa eu ler lá para vocês, está em Atos dos Apóstolos, o texto, Atos capítulo 17, ele no meio daquele monte de ídolos, sabe? Ele lá sofrendo de ver aquele povo perdido no meio de tanta idolatria. Então, quando ele tem a oportunidade de ministrar, sabe? Ele vai fazer um discurso, e olha só a graça do discurso dele. Atos capítulo 17, partindo do versículo 23. Atos 17, partindo do 23, ele vai dizer assim, ó, porque passando eu e vendo os vossos santuários, ou os vossos templos, achei também um altar em que estava escrito, ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais não conhecendo, é quem eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos humanas, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitasse de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. E de um só sangue fez toda a geração humana para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, ou os limites da vida de cada um, para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Presta atenção no versículo, porque nele vivemos, nos movemos e existimos. Olha que grandeza de texto. Agora, como que nós vamos explicar isso? Como que esse ser que contém em si mesmo todas as coisas pode a si mesmo se esvaziar de tudo isso sem afetar nada e vir para dentro da sua criação como uma criatura? Fala para mim, como que nós podemos explicar isso? Cabe em nossa mente algo assim? Não cabe. Mas isso é o Evangelho. Então nós precisamos de fé para crer nisso, que o nosso Deus tão grande, tão poderoso, tão glorioso, teve essa capacidade de vir aqui por amor de nós, de vir aqui para cumprimento da sua santa e bendita palavra. Então nós lemos aqui da última vez que nós estivemos juntos, um texto lá em Isaías 9, onde tem uma profecia que diz assim, ó, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Então para que essa palavra fosse cumprida, o nosso Deus Filho, para quem tudo foi criado, deixou aquela sua posição gloriosa e se fez carne, habitou entre nós, para que pudéssemos conhecer a Deus. Tem uma outra profecia que eu queria deixar para vocês hoje, que vai nortear esse estudo que nós vamos fazer lá de Lucas, que eu estou tentando me lembrar, já lembrei, onde ela está escrito.
É no livro do profeta Ageu. Ageu, capítulo 2. Eu vou começar a ler do versículo 3, mas a minha ênfase está no versículo 7. E eu posso dizer para vocês que a maioria das nossas traduções, ela tem um problema com esse versículo, tá? Então, é difícil dizer isso, né? Mas é uma verdade que eu não posso omitir de vocês. Ageu capítulo 2. Ageu capítulo 2, a partir do versículo 3. Diz assim: quem há entre vós que, tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Não é esta como nada diante dos vossos olhos, comparado com aquela? Essa daqui, essa primeira frase da profecia, ela é endereçada àqueles judeus que eles foram todos levados para a Babilônia, para o cativeiro. E quando eles foram levados para o cativeiro babilônico, havia lá em Israel, em Jerusalém, naquele monte, um templo que foi construído por Salomão, que era uma coisa muito maravilhosa, magnífica, linda, tremenda, riquíssima. Mas por causa do desvio, da apostasia do povo de Deus, o Senhor permitiu que Nabucodonosor fosse lá, levasse aqueles utensílios tudo embora e botasse fogo na casa e na cidade e destruísse tudo. Então passaram-se 70 anos para que se cumprisse a profecia de que o povo seria disciplinado 70 anos lá na Babilônia. E depois desses 70 anos, um pequeno grupo de judeus, não foram todos, irmãos, foi apenas um pequeno grupo de judeus, voltaram para Jerusalém para reconstruir de novo a cidade e o templo. Agora, eles estavam ali reconstruindo esse templo. No começo, houve assim até vamos falar assim, uma euforia. No começo houve uma euforia com aquela obra, de restaurar aquela obra. Mas logo veio o desânimo e eles pararam, né? E já fazia 14 anos que aquela obra estava parada, e aqueles poucos irmãos, menos de 10% do povo judeu que estava na Babilônia, na Pérsia, que voltou, eles estavam cada um edificando as suas próprias casas, ajeitando a vida deles, e deixaram de lado a construção daquele templo, né? E havia uma profecia de que quando o Messias viesse, ele entraria no templo. Então, era essa a razão de ser reconstruído aquele templo. Porque quando o Messias viesse, ele ia ser levado para dentro daquele templo. Então, aquela obra estava parada, e o Senhor ele vai levantar 2 profetas, Ageu e Zacarias, para animar o povo a terminar aquela construção, a completar a obra. E em parte dessas profecias sobre a importância de completar aquela obra, está esse texto que nós estamos lendo. Então o Senhor ele vai dizer para eles assim, os que estão aqui, que viram a glória daquela primeira casa, vocês estão dizendo assim, isso aqui é como nada, comparado. A gente nunca vai conseguir construir algo como Salomão fez. Aqui só tem ruína, né? Nós estamos lidando com material reciclado aqui, né? Não tem condição de construir uma casa formosa como aquela. Então, a profecia, ela começa dizendo isso. Fala assim, vocês estão dizendo isso, que não tem como, né, fazer uma casa como aquela. Não é esta como nada diante dos vossos olhos, comparada com aquela? Agora, olha como continua a profecia. Ora, pois, esforça-te, Zorobabel. Vocês sabem o que significa Zorobabel? Zorobabel significa nascido na Babilônia. Esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor. E esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e esforça-te, todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos, segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saíste do Egito, o meu espírito permanece no meio de vós, não tenhais medo,
Porque assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda uma vez, daqui a pouco, farei tremer os céus, a terra, o mar e a terra seca, e farei tremer todas as nações. O Senhor está falando sobre o reboliço que ele ia fazer no mundo ainda, né? Para quê? Então aqui está o grande problema que nós temos na maioria das nossas traduções. Porque aqui a profecia, no seu original, ela diz assim, ó: e virá o desejado das nações, e encherei essa casa de glória. Mas sabe como está na minha tradução? Está assim, ó: e virão coisas preciosas de todas as nações, e encherei essa casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha tradução está assim: como? O desejado de todas as nações. Essa está certa. O desejado de todas as nações é que vai encher a casa de glória. Não é o dinheiro das nações, não é o ouro das nações, não é as pedras preciosas das nações, não é os escravos das nações, não é as coisas. É o desejado. Porque qual é o desejado das nações? O desejado das nações, né? Ainda que o homem não saiba disso, mas todos nós temos dentro de nós, sabe, um anelo pela eternidade. Sabe, não tem nada que o nosso coração deseje mais do que contemplar a face do Cristo glorioso, nosso Criador. Não existe nada nesse mundo que pode preencher homem algum, mas qualquer homem que contempla a face do seu Redentor pode dizer assim, ó: eu não preciso de mais nada. Porque foi para isso que nós fomos criados. Quando Deus fez o homem, fez para ele mesmo. E é isso que nós precisamos entender. Agora, olha só, o tradutor da minha Bíblia, ele pegou uma palavra lá que está escrito, é um substantivo singular masculino, o desejado. E ele traduziu assim, ó: ouro, prata, pedra preciosa, riqueza, petróleo. Por que ele traduziu assim? Porque é isso que o mamonismo faz com as mentes nossas. Quando a gente estava falando lá, por que o irmão abre uma franquia para fazer um negócio, para arrecadar, para precisar de carro forte para encher? Porque ele vai querer servir a Deus com essa mentalidade, que bênção é dinheiro, bênção é poder, bênção é juntar gente. Então como que a gente precisa ser liberto dessa mentalidade caída, para a gente poder realmente apreciar aquilo que nos satisfaz? Sabe, essa semana tinha uma mensagem de uma pessoa que já faleceu, que é uma pessoa que conheceu Jesus de maneira tardia, mas antes dela conhecer Jesus, ela foi uma pessoa muito rica, e ela numa entrevista, ela disse o seguinte, ela falou assim, olha, seria muito bom se todo homem ficasse muito rico e muito poderoso muito cedo, porque é quando você fica rico e poderoso que você descobre que não é para isso que você vê a existência. Porque a gente passa a vida querendo isso, achando que é isso que vai nos satisfazer. Então ele falou assim, seria muito bom que todo homem fosse muito rápido, rico e poderoso. Porque quando ele chegasse lá, ele ia descobrir a tempo que não foi para isso que ele foi criado. Então entendam bem isso. Nós temos um desejo oculto no nosso ser, que é um desejo de ser aquilo para que nós viemos à existência. É esse o desejo que nós o satisfazemos plenamente, face a face com o nosso Criador. Então é por isso que a profecia dizia assim, ó, não se preocupa com a simplicidade dessa casa, porque ela vai ficar muito mais esplêndida do que aquela que Salomão construiu no dia em que o desejado das nações chegar. É isso. Isso. Então, quando eu falei para vocês que o Sócrates foi capaz de dizer isso, que se Deus quisesse se revelar ao homem, era necessário que ele viesse aqui. Então, essa profecia, ela se cumpre de uma maneira maravilhosa. E nós vamos ler essa parte da humanidade de Jesus, lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 2. E o cumprimento dessa profecia, ou seja, do desejado das nações chegando.
o desejado das nações chegando àquela casa. Lucas, capítulo 2, a partir do verso 21, onde nós paramos no nosso último encontro. Então, olhando, né, um pouco atrás, nós vimos que o nosso Senhor, ele nasceu, né, ali naquela manjedoura, junto com aquele rebanho, que aqueles pastores foram lá, viram um menino envolto em panos, e os anjos dos céus, né, se apresentaram numa milícia celestial, oferecendo um culto a Deus, cantando aquele cântico maravilhoso, que infelizmente nós mudamos a letra dele, porque a palavra do cântico está aqui no versículo 14, onde diz assim: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Essa é o cântico que os anjos cantaram. E então, né, a partir dessa realidade do menino deitado na manjedoura, nós temos a continuidade do versículo 21, onde diz assim, ó: e quando os 8 dias foram cumpridos para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe fora posto antes que no ventre fosse concebido. Ou seja, antes de Maria gerar a Jesus pelo Espírito, ela recebeu aquela visitação, e naquela visitação o nome dele lhe foi dado, né? E será chamado Jesus, porque ele salvará o povo dos seus pecados. Jeová salva. Esse é o nome que ele recebeu. Então, esse nome ele recebeu na circuncisão. E eu preciso separar essas coisas aqui, porque como eu disse para vocês, a gente lê tudo junto, tá? A circuncisão é uma coisa, a apresentação no templo é outra. A circuncisão, ela acontecia normalmente no 8º dia, né? E todo menino era circuncidado ao 8º dia. Então, o primeiro relato aqui é que Jesus foi circuncidado. Ou seja, como homem, ele passou por todo sofrimento, inclusive a dor da circuncisão ao 8º dia. Aqui nós temos, né, o Senhor sofrendo a circuncisão. Aí logo em seguida, aí sim, aí no verso 22 vai dizer assim, ó: e cumprindo-se os dias da purificação dela. Prestem bem atenção nisso, tá, irmãos? Porque aqui não está dizendo que o nosso Senhor precisou ser purificado quando nasceu. Porque algumas traduções até colocam deles, mas no original é dela. Porque o nosso Senhor nasceu sem pecado. Cumprindo-se os dias da purificação dela, segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor. E então no versículo 23 está assim, ó: segundo o que está escrito na lei do Senhor, todo macho que abrir a madre será consagrado ao Senhor. Então, esse era um evento que, segundo a lei, ele acontecia no 42º dia após a concepção. É muito importante dizer isso para os irmãos, porque normalmente quando a gente lê, a gente embola tudo e fala assim, ó, é a circuncisão do 8º dia. Não é verdade? Mas se você for estudar a lei, você vai ver que era assim que funcionava. Havia um tempo que a mulher precisava passar depois da gravidez para ela poder ir ao templo. Havia um tempo, 42 dias. Então aqui nós temos o Senhor sendo levado ao templo. O que foi que o profeta Ageu disse? A glória dessa casa será maior do que a primeira, porque o desejado das nações virá a essa casa e encherá essa casa de glória. Agora, prestem atenção aqui na história, porque você vai ver na história que o dia que aquela casa foi cheia de glória, o homem natural não viu nada.
A casa foi cheia de glória, mas o homem natural não pôde ver aquela casa cheia de glória. Quem viu aquela casa cheia de glória foram aqueles espirituais que aquele dia estavam lá. Aqueles que estavam aguardando o cumprimento da profecia. Provavelmente eles olhavam para aquela casa, né? Herodes foi lá, enfeitou, gastou 40 anos reformando, transformou aquela casa num prédio grego, né? E muitos achavam que aquilo que era glória, né? Mas aqueles que aguardavam a redenção de Israel, eles olhavam para aquela casa de pedra e falavam assim: meu Senhor, quando que essa casa será cheia de glória? Meu Senhor, quando que aquelas riquezas da tua glória vai encher essa casa? Então havia entre o povo de Deus alguns que aguardavam o dia em que aquela casa fosse cheia de glória. E a grande maioria do povo religioso, do israelita, do nacionalista, do tradicionalista, estavam alvoroçados e felizes com o fato de Herodes ter transformado aquela casa num prédio grego. Estavam, essas pedras, esse edifício, essa construção, né? Aí o Senhor Jesus um dia falou para eles assim: tá vendo essas coisas aí? Não vai ficar uma pedra aí que não vai ser derrubada. Sim, como é preciso, né, o Senhor abrir os nossos olhos. Então o texto continua assim, olha, né, verso 24. E para oferecer o sacrifício segundo o disposto na lei do Senhor, um par de rolas e 2 pombinhos. Muito bem. Verso 25. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e este homem era justo e temente a Deus, aguardando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Tem 2 coisas que eu quero falar com os irmãos sobre Simeão. A primeira delas diz respeito à etimologia, porque o nome desse homem tem um significado muito profundo. Tá? Se vocês quiserem ver isso melhor, vocês podem ir na primeira menção, lá quando Lia gerou Simeão. Ela disse assim: e será chamado Simeão, porque o Senhor ouve as minhas orações. Então, essa palavra Simeão significa ouvir, aquele que ouve, aquele que escuta. Agora, tem uma coisa, essa palavra tem um outro significado também, tá? Tanto no hebraico quanto no grego, ouvir e obedecer é a mesma palavra. Sabia disso? Ouvir e obedecer é a mesma palavra. Porque nós podemos dizer assim que tudo, a gente tem dificuldade de entender isso, irmãos, mas tudo que foi criado nesse universo, foi criado pela palavra de Deus. Então, eu posso dizer assim, que no dia em que de verdade eu ouvi a palavra de Deus, o Senhor gerou um novo homem aqui. Entende? Então, por que o Senhor gerou um novo homem? Porque a palavra de Deus entrou, e a palavra de Deus produz obediência. A palavra de Deus produz obediência. Então, quando você de fato ouve a palavra de Deus é viva e eficaz. Então, ela entra e gera obediência. Né? Agora, quando você escuta de qualquer jeito, pode ser a palavra mais profunda do mundo. Sabe, você escuta como alguém que está estudando para uma prova. Você escuta, memoriza, faz a prova e esquece. E nunca mais se lembra daquilo. Não é assim? Então, ouvir é mais do que isso, tá? Ouvir é quando aquela palavra, ela entra dentro da gente e produz vida, produz obediência. Então, a gente precisa realmente do milagre, porque nós temos uma dificuldade muito grande de ouvir da maneira correta. Nós somos treinados a escutar. Ainda mais agora, né, nessa época onde nós estamos desenvolvendo uma nova maneira de receber informações, que agora nós recebemos informações de um jeito muito triste, sabe? Que é assim, ó, que a gente recebe informações. Ó. É desse jeito que a gente recebe informações. Aí a gente recebe 2.000 informações em 5 minutos. Né? E aí depois a gente quer ouvir a palavra de Deus do mesmo jeito. Então eu falo assim, eu vou ouvir a palavra. Sabe, a tua mente já aprendeu
a passar, a pular tudo. Aí depois você vai ouvir a palavra. E você não vai guardar nada. Porque você não ouve mais. Você não lê mais. Você não medita mais. Você não pensa mais. Porque o smartphone está fazendo isso para você. Como o Senhor tem que nos resgatar, né? Quão terrível nós vivemos esses dias. Mas essa palavra Simeão significa aquele que ouve. Então havia naqueles dias um homem chamado Simeão que ouvia a palavra de Deus, que o Espírito Santo estava sobre ele e que aguardava a consolação de Israel. Um outro significado dessa palavra Simeão. Simeão representa o velho homem, ou o homem velho. E para o homem velho só existe uma solução, só existe um meio do homem velho descansar. O homem velho só encontra descanso quando chega o homem novo. Então Simeão está ali representando o homem velho, né? E aí ele vai tocar o homem novo. E quando ele contemplar o homem novo, ele vai dizer assim, ó, agora eu posso morrer em paz. Não é lindo isso, irmãos? Mas essa deve ser a experiência normal de cada um de nós. Enquanto nós, nos nossos olhos, não ver o novo homem, a gente não tem paz. Não tem condição nem de morrer, né? Os homens falam que está pronto para morrer, mas ninguém está pronto para morrer. O homem só está pronto para morrer depois que ele conhece Jesus. Aí ele fala assim, agora eu posso morrer em paz, porque os meus olhos contemplaram a tua salvação. É isso. Quer ver? Vamos ler o texto. E pelo Espírito, verso 27, e pelo Espírito foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus, para com ele procederem segundo o uso da lei, ele então o tomou em seus braços. Aqui é Simeão, tá? Ele então o tomou em seus braços e louvou a Deus e disse, agora, Senhor, despedes em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos. Luz para iluminar as nações e para a glória do teu povo Israel. Sim, esse é o desejado, irmãos. Aqui está o cumprimento da profecia. Esse é o desejado das nações. Esse é o desejado. Quem viu? O sumo sacerdote viu? O rei viu? Os levitas viu? Quem viu? O velho homem viu. O velho homem que aguardava a salvação viu. Aquele dia em que aquela segunda casa se tornou maior que a primeira. Porque naquele menino estava a segunda casa. Estava a casa gloriosa toda dentro dele. Ele é o cabeça do corpo da igreja, a casa de Deus. Então Simeão, ele teve esse gozo. E eu gosto muito desse texto, irmãos, porque eu não conhecia isso. Literalmente, eu nunca tinha lido esse texto. E houve um dia, lá no ano 2000, uma quinta-feira, 9 de julho, em que pela misericórdia de Deus, o Senhor me visitou e me deu a salvação. E eu me lembro que as circunstâncias eram todas desfavoráveis. Se você olhasse para a minha vida naqueles dias, você via um homem que só tinha uma solução para ele, o suicídio. Só tinha uma solução, mais nada, sabe? Minha vida relacional havia acabado, minha vida financeira estava toda destruída. Filhos abandonados, sabe? Financeiramente quebrado, problema com a polícia. Tudo errado, tudo que você pensar estava errado. Mas aquela noite, pela misericórdia do Senhor, eu pude ver Jesus e receber Ele como meu Salvador. E eu não sabia nada da Bíblia. Eu só sabia de uma coisa,
que eu estava morto, agora eu vivia. Então eu fui para minha casa. Quando eu cheguei em casa, que eu deitei para dormir, eu me lembro, exatamente como se fosse agora, eu deitei, eu me cobri e eu fiz uma oração. Sabe qual foi a oração? A oração foi assim, ó: Senhor, agora eu já posso morrer em paz. Agora o Senhor pode me levar, porque eu encontrei aquilo que eu precisava. Como é maravilhoso, irmãos. O velho homem só pode ir embora em paz depois que os olhos dele contemplaram o desejado das nações. Foi para isso que Jesus veio ao mundo. Ele deixou aquele trono de glória, ele deixou aquela posição de autoridade, ele deixou aquele governo de todas as coisas nas mãos do seu Pai e veio aqui como um bebê para satisfazer o desejo do nosso coração. Por isso que tem um salmo que diz assim, ó: deleita-te também do Senhor e Ele satisfará o desejo do seu coração. Sabe qual que é o desejo do seu coração? É Deus. É Deus, é paz com Deus. É isso que o coração do homem mais anseia, mais anela, e mesmo que o homem ganhar o mundo inteiro, se ele não contemplar o desejo do seu coração, ele se perdeu para sempre. Bendito seja o Senhor. Então, nesse dia, Simeão teve nos seus braços o desejo das nações. Então, ele faz essa profecia tão maravilhosa e tão perfeita com a profecia de Ageu. Olha que perfeição. Ele vai dizer assim, ó: agora, Senhor, despedes em paz o teu servo, segundo a tua palavra. Eu já posso morrer em paz, pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante os olhos de todos os povos. Glória a Deus. Luz para iluminar as nações, para a glória do teu povo Israel. Pode. O Senhor é minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, quem vencerei? Lindo texto, né? Eu preciso fazer uma pausa aqui e fazer uma pergunta. Eu tenho que fazer isso, porque é o Espírito Santo que me constrange a fazer isso. Você já pode descansar em paz? Os teus olhos já contemplaram a salvação? Você conhece Jesus como teu Salvador? Você já crê nele dessa maneira? Você já ouviu? Se você já ouviu, glória a Deus. Mas se você não viu ainda, eu quero fazer um pedido para você. Coloque isso como prioridade na tua vida. Ver a Jesus. Conhecê-lo como teu Salvador pessoal. Contemplar o desejado do seu coração e ter o seu coração cheio de glória e de alegria, de saber que agora você também pode ir embora em paz. Não troque isso por paixões, por dinheiro, por sonhos, por projetos ou por qualquer outra coisa, porque até os dias de hoje, Satanás tem feito isso, tem falado para as pessoas irem para a igreja realizar os seus sonhos. E quanta gente está enganada com isso, achando que o que Deus vai trazer é dinheiro, é riqueza, é poder. O que Deus quer colocar aí dentro é o que o teu coração mais deseja. Salvação eterna, paz eterna, amor eterno, conserto eterno. Foi para isso que o eterno se fez um bebê. Bendito seja o nome do Senhor. Deixa eu continuar que eu já vou terminar, tá? Verso 34. E Simeão os abençoou e disse a Maria, sua mãe: eis que este é posto para queda e elevação de muitos em Israel, e para sinal de contradição. E uma espada transpassará também
a sua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Esse é um bebê, mas Simeão está vendo um crucificado, porque os olhos dele foram abertos para ver o desejado das nações. Sim, o nosso Senhor veio aqui como homem para poder morrer numa cruz pelos pecados do mundo inteiro. Vamos continuar, que nós temos agora uma representante feminina, né? Não tinha só um representante do velho homem, não. Tinha também uma representante feminina lá. E estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Esta era já de avançada em idade, e tinha vivido com o marido 7 anos desde sua virgindade. E era viúva de quase 84 anos. E não se afastava do templo, servindo a Deus em jejum e orações, noite e dia. E sobrevindo na mesma hora, ela dava graças a Deus e falava a todos os que esperavam a redenção em Jerusalém. Olha que lindo! Nós estamos aqui com uma mulher de mais de 90 anos, que estava buscando com todas as suas forças, estava buscando com todas as suas energias, estava buscando com tudo que ela possuía, encontrar sentido para aquela vida. Mas quando ela viu Jesus, ela encontrou sentido para a vida. Oh, como é grande o nosso Senhor, né? Como é grande o nosso Senhor. Oi? Olha, irmãos, poderia até ser morta, não tinha problema, né? Sim, ela reconheceu, ela encontrou, né? Imagina, né? Uma mulher com essa idade, com essa vida, né? Encontrei o Salvador. Louvado seja o nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer por esse tempo e por essa porção da tua palavra que o Senhor nos deu hoje. É muito precioso conhecermos a Cristo e tudo o que Ele representa para nós. Saber que foi assim que Ele nasceu. Bendito seja o teu nome, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a contemplar o nosso Senhor em sua totalidade, Senhor, a conhecermos Ele de fato como Ele é, a glória da tua casa, para que nós também possamos ser nele uma casa espiritual para o Senhor de maneira adequada, não segundo o mundo, não segundo os homens, mas segundo a tua palavra. Nós te louvamos, ó Deus, e te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus mesmo. Amém.